agora da tarde, desse segundo dia do Context. Teremos agora, como palestrante, o professor Dr. Miklos Vassarelli, que dispensa a apresentação. É um grande companheiro do professor Ritchio e toca todas as coisas junto com ele aqui no Brasil, né, professor Ritchio? E ele vai falar sobre a auditoria 4.0 e teremos como moderador o Dr. Edson Luiz Ritchio, que é o coordenador do Context. Hoje eu tenho duas palestrinhas para fazer. A primeira, eu vou contar sobre o que nós estamos fazendo na iniciativa Radar. A iniciativa Radar, em inglês, é Rutgers, nossa universidade, AICPA, Instituto Americano de Contadores, Data Analytics Research Initiative. Isso é uma iniciativa do Instituto Americano de Contadores, conosco, suportada pelas 8 maiores firmas de auditoria e o Instituto Canadense. E depois eu vou falar sobre um paper que foi publicado ano passado, que a gente chama de Auditoria 4.0, que é uma visualização, uma imaginação do futuro de auditoria, baseado no que se chama Industry 4.0, que é uma conceitualização desenvolvida na Alemanha de usar métodos avançados analíticos e a internet para melhorar o processo industrial. E que a gente acha que vai afetar muito os métodos de auditoria. Feito eu disse no passado, nunca espere que as coisas mudem tão rápido quando você queira. Quer dizer, vai demorar para alguma coisa acontecer, porém, eu acho que aos poucos está acontecendo. Essa área de auditoria contínua, que foi iniciada com o meu trabalho na ATT, Bell Labs, hoje em dia, isso foi feito de 86 a 90. Quer dizer, calculando há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E apesar de progressivamente a literatura e as empresas em sua auditoria interna terem adotado um certo nível de auditoria contínua, as empresas de auditoria externa ainda não chegaram a esse ponto. E vai demorar para chegarem por causa do modelo de auditoria externa. Então, comecemos sobre o radar. Tá? Nós acabamos o primeiro ano do projeto Radar e nós temos 2 objetivos do projeto Radar. O primeiro objetivo é desenvolver métodos analíticos para melhorar a função de auditoria em vasto senso. Quer dizer, a gente chama de assurance, que é um pouco mais do que a auditoria tradicional de hoje. E segundo, trabalhar com as organizações que determinam o que se faz em auditoria para avançar os padrões de auditoria. Esses são os 2 objetivos. A princípio, a priori, a minha ideia era que a gente desenvolveria os métodos e depois faria uma campanha para ver se eles adotavam algumas coisas que fossem, vamos dizer, mais avançadas em auditoria. Os planos nunca acontecem o que você acha. Nós começamos 3 projetos. Um projeto que é um processo de process mining, eu vou daqui a pouco contar aos senhores o que é. O segundo, o que saiu originalmente da tese do Hussein, que está sentado aqui, que a gente chamava de exceções excepcionais, exceptional exceptions. E o terceiro, uma coisa que a gente acha da literatura e do nosso trabalho que não está se desenvolvendo como devia, que é usar a visualização na auditoria. Mas não como método de mostrar resultados ao cliente, mas como método analítico, como evidência de auditoria. Isso que era o propósito quando a gente começou. E para saber qual era o baseline, qual era o princípio, como é que a gente começava, nós começamos fazendo uma visita às 8 empresas que nos apoiavam, e vocês conhecem o nome pelo menos de 4 delas, e descobrir o que eles estavam fazendo. Em sumário, isso não é publicado, quer dizer, mais entre nós descobrimos que eles fazem bastante coisas analíticas na área de consultoria,
mas na área de auditoria normal, estão usando muito pouco. Quer dizer, as competências existem, mas elas são mais orientadas a advisory do que a... E, mesmo assim, as competências, eles realmente não têm bons métodos de auditoria. Eles têm data analysts. Eles, para meu coração sangrava quando eu ouço eles contando que estão contratando todos estatísticos e matemáticos, não meus alunos. Me deixa bastante amolado. Mas também é nossa culpa, que ainda bem nossa culpa, é culpa de muitas coisas, que nossos alunos não estão preparados para fazer métodos analíticos. Nosso aluno de doutorado aqui, olha, a Andrea, olha, a Denise, eles... Não posso dizer Denise, porque agora é doutora Denise. Acaba de tirar o doutorado dela e vai trabalhar na universidade pertinho da nossa. Quer dizer, vai continuar nossa colega. Correto, Denise? Denise está tentando aprender o português. Então, esses são os 4 projetos, deixa eu falar um pouquinho. Mas o que é feito, eu digo, nunca se prevê a coisa certa. O que aconteceu é que eu recebi um telefonema no fim do ano passado para falar no Instituto do PCLB. PCLB é o Public Company Accounting Oversight Board, é uma organização da CVM americana, da SEC, que estabelece as regras contábeis desde o Sarbanes-Oxley e estabelece hoje em dia as regras de auditoria. Desculpe, eu disse contábeis, não, é de auditoria. E isso substituiu para as companhias públicas americanas o que o Instituto Americano fazia. As regras contábeis para firmas privadas, isso continuou na mão do Instituto Americano, pelo ASB. E eu recebi um telefonema para falar uma coisa que eles chamavam de PCLB Institute. E eu na hora achei que era uma perda de tempo, mas como eu estava pedindo, eu ia fazer. Acabou sendo, foi em dezembro do ano passado, e são 33 organizações que estabelecem regras de auditoria que participam do Instituto. E foi de grande valor, porque eu travei contatos tanto com o pessoal do PCLB, como pessoal de outros países que estabelecem regras de auditoria. Desde então, eu fiz essa apresentação, eu tive reuniões com o staff técnico deles, o Chief Auditor, o auditor-chefe deles, e eles vieram nos visitar na Rutgers, com 7 pessoas tentando ver o que nós estávamos fazendo. E nós mostramos por volta de 20 projetos, passamos uma tarde em cima do negócio, e foi muito interessante que estabeleceu um diálogo. Depois me convidaram para falar para os inspetores dele, nós falamos com um grupo de análise deles, e depois, em dezembro, eu participei de um painel que todo ano eles têm uma conferência do Instituto Americano de Professores de Contabilidade, o American Accounting Association, com o PCLB. Há 10 anos que eles têm isso, há 10 anos eu tento ser convidado e não fui convidado. Dessa vez eu não só fui convidado, como fui um panelista, e é o que foi a ênfase da conferência. Quer dizer, as coisas estão mudando para o nosso trabalho analítico, estão melhorando. A coisa mais interessante que aconteceu nesse painel do AAA é que um dos board members, Stephen Harris, que me parecia contra métodos analíticos, de repente fez uma apologia, disse que era muito necessário um momento de mudança drástica na profissão, métodos analíticos têm que ser adotados. E eu fiquei muito surpreso, o board agora só tem 4 pessoas, uma renunciou, e tem 2 cujo mandato estão acabando. E a gente não sabe o que o presidente Trump vai fazer. E eu acho que não vai comprar a briga de fechar o PCLB, quer dizer, eu acho que isso vai continuar. Mas é só a minha opinião. E ontem, por isso que eu não cheguei aqui cedo hoje, tive uma apresentação no Advisory Board do PCLB. E isso são 4 pessoas do topo das firmas de auditoria, mais um monte de CEOs e etc. e tal. Quem estava lá, o Sir David Twitty, que estabeleceu o Instituto Internacional de Regras Contábeis, o Bob Hertz, que foi o chefe do FASB por 10 anos, quer dizer, um grupo ilustre. E ficaram muito interessados no negócio de métodos analíticos. Quer dizer,
Engraçado, nunca acontece o que você acha. Eu acho que os projetos estão andando um pouco mais lento do que eu gostaria. Os contatos estão andando muito mais rápido do que eu imaginei. Mais uma coisa, nesse entretempo, nós fizemos uma apresentação, eu fiz a apresentação junto com a KPMG ao Instituto Internacional de Auditoria de Regras, IAASB. E essa apresentação foi em Nova York, junto com o Phil McCullough, e tentando vender métodos analíticos. Desde então, o Instituto Internacional de Regras de Auditoria criou uma task force sobre métodos analíticos, emitiu um pedido de opiniões. Essas opiniões fecharam em fevereiro, recebeu 50 comentários e nomeou um advisory board, do qual eu participo agora, para ajudar eles a criar regras de métodos analíticos. Que as coisas estão andando muito bem e naquele ritmo que estabelecedores de padrões trabalham, e esse eu achei, até estou achando muito rápido isso, muito rápido mesmo. Em paralelo, a Maria Helena aqui, Peterson, eu e o pessoal da Austrália e do Canadá estamos tentando criar um programa de experimentação no qual uma firma de auditoria, um cliente, sob a supervisão do rules, do standard set, a supervisão do PCAOB ou do IASB, e nós ajudando tecnicamente para fazer métodos analíticos, criaríamos experimentos no qual as regras de hoje não se aplicariam, seriam safe harbor desse negócio. Estamos tentando fazer, vamos ver se vai acontecer, é interessante. Agora, esse é o que o Steve Harris fez, eu não vou traduzir. Os meus slides, feitos sempre, estão disponíveis, estavam no website dessa conferência, e ele aqui diz que o uso de inteligência artificial, métodos robóticos, etc., está muito importante, outras áreas vão acrescentar eficiência de auditoria, etc., etc. e tal. Quer dizer, realmente um endosso da área de métodos analíticos em auditoria. Eu achei isso muito bom. Então, o que eu vou falar sobre o Exceptions, que hoje a gente chama de MADS, Process Mining e visualização rapidamente, só para você saber o que é. Existem papers sobre isso, alguns não têm paper, mas tem slides. Isso está trabalho sendo feito hoje. A gente tem um grupo mais ou menos de umas 15 a 20 pessoas trabalhando isso, estabelecidas em por volta de 6, 7 universidades, mas a maioria é Rutgers ou alunos que se formaram da Rutgers e estão trabalhando conosco. Esse é um slide apresentado pela pessoa que coordena o IASB Métodos Analíticos, e o que ele fala nesse slide é o seguinte, que hoje em dia você divide a auditoria externa em 4 estágios, assessoramento de risco, etc., etc. e tal, e que métodos analíticos se aplicam a todos eles, e vai confundir um pouco essa divisão razoavelmente quadrada que eles têm. Muito bem, eu sempre boto fotos nas meus slides, porque meus alunos têm um coeficiente de atenção de 10 minutos. Então, eu sempre tento quebrar quando quer. Isso pode não lhe parecer, mas é meu cachorro. E o meu cachorro coberto de neve e muito contente. Não, ele adora isso. Ele adora isso. Não dá nem para ver com a cabeça onde é o rabo dele, né? O nome dele é Mochi e ele é um rapaz muito famoso, ele tem 40 mil seguidores no Instagram, que minha filha promove. Então, esses são os participantes do projeto Radar, e vamos falar de um exemplo. O exemplo é o que a gente chama de three-way match. O que é um three-way match? É um processo no qual você verifica se as compras foram recebidas, foram entregues e foram faturadas. Então, você vê o que foi despachado, se havia ordem, etc. É o que chama, é um método, é um teste
fácil de auditoria. Desculpe que eu estou falando devagar, que eu não ensino auditoria em português. Quer dizer, vai sair assim mesmo. Muito bem, e qual é o objetivo? O objetivo é obter evidência de auditoria sobre a existência e a acuidade das receitas. Muito bem, isso é um exemplo da KPMG e do Phil McCulloch. Então, o que tem? Tinha uma população de 725 mil transações, nessa população com receita de 125 mil milhões de euros. Muito bem, o que se achou fazendo uma análise de preço e quantidade? Que 95% da população não tinha discrepâncias, porém, mais ou menos 4,7% da população tinha pequenas discordâncias, tinha alguma discordância. E o valor é grande bastante para bater o coeficiente de materialidade. Agora, esse exemplo é um exemplo para fazer vocês pensarem no assunto. Porque o que mudou aqui? O que se faria tradicionalmente? Você faria uma amostragem julgamental, um judgmental sampling, tirava 50 transações, ia verificar se as transações nas 3 partes batiam. Muito bem, com populações desse tamanho, o que significa uma amostra de 20 ou 50? Não significa nada. Agora, as regras contábeis dizem que se você tem uma aberração, uma outlier, ou se você tem uma exceção, você tem que seguir a exceção. Você vai conseguir seguir 34 mil exceções? A economia não funciona. Então, isso é um grande demotivador para uma empresa fazer o que eles podem fazer hoje em dia, uma firma de auditoria, porque, segundo as regras contábeis, achou a exceção, tem que lidar. Então, eu mostrei isso mesmo ontem, e isso de como é que a gente faz isso. Agora, uma coisa a ser observada é que, fazendo isso, nós fizemos um teste de população inteira. O que significa isso? É que, através de método computadorizado, você puxou 725 mil transações e examinou e soube que 95% delas estavam corretas nesses 2 tipos de análise. Quer dizer, você tem muito mais evidência de auditoria hoje, só com isso, do que você teria jamais no método tradicional. Porém, as regras de auditoria não lidam com isso direito. Os senhores entendem o problema? Problema sério que tem que ser lidado. Muito bem, e isso é o que o MADS tenta lidar. O que o MADS fez, eu vou passar adiante, que eu não tenho muito tempo. O que o MADS fez é, pegou a população inteira, são os 725 mil, fez uma filtragem no three-way match e acabou com 34 mil itens. A gente parou de chamar isso de exceções. Por quê? Porque um auditor ouve a palavra exceção, os olhos ficam vermelhos, ele começa a espumar da boca, e ele, pelas regras, tem que seguir elas. E o pior da história é que, se você acha uma exceção, você tem que reamostrar, tecnicamente. Na verdade, eles não fazem isso sempre, mas deviam fazer. Muito bem. Então, a gente mudou o nome. A gente chamou isso de itens notáveis, notable items. E esse mês, o Instituto Americano de Contadores vai reemitir métodos analíticos em auditoria, o Guidance, e introduziu essa terminologia, itens notáveis, na esperança que o PCAOB entre com uma amenização das regras. E o que nós estamos tentando fazer é fazer uma filtragem adicional nos 34 mil itens notáveis e chegar com algumas coisas que nós realmente achamos que é exceções. E, como ainda vai ter exceções demais, criar um esquema de prioritização das exceções, as que mais valem a pena ver. Por exemplo, maior valor nominal,
certo tipo de violação de controle que é capital, que é séria. Quer dizer, esse é em breve, essa ideia fundamental do MEDS. A primeira tese trabalhando em cima disso, que não é muito similar a isso, foi a tese do Young-Bum Kim. E a tese dele, na realidade, tinha bandeiras. E se a bandeira era verídica, levava 1,1. Se a bandeira não era verídica, levava 0. Então, se você tinha 3 bandeiras, 3 pontos, é uma transação muito perigosa, com 2 ou um pouco menos, etc. O Hussein, na tese dele, já criou um método mais racional, dando pesos no tipo de aberração que você achou. E agora, esse projeto está fazendo um negócio mais compreensivo, inclusive vai tentar convencer algumas das firmas a fazer isso nos clientes deles. Ultimamente, lá no PCAB, eu estou vendo uma receptividade boa, a ideia de clarificar as regras e permitir fazer alguma coisa desse tipo. Quer dizer, isso parece muito interessante. Segundo o projeto Radar é uma coisa nova. A gente descobriu um tempo atrás que os cientistas holandeses de pesquisa operacional de Operation Management tinham desenvolvido essa metodologia que eles chamam de Process Mining, mineração de processo. E essa metodologia, na realidade, usa os logs de um SAP ou de um Oracle para estabelecer a trajetória de uma transação dentro do sistema contábil do ERP. Muito bem. Os senhores são todos jovens, mas se alguém é um pouco mais velho lembra, nos velhos tempos de auditoria, o que a gente fazia? A gente pegava uma amostra judimental e 20 ou 30, ia no arquivo, pegava o papel daquela transação e via o roteiro. Quem assinou, o que foi feito, em que data. Muito bem, essa metodologia permite seguir a trajetória da transação do começo ao fim, automaticamente, a população inteira. Então, o paper que nós publicamos na Accounting Review um ano atrás, usava os logs de um banco holandês, as compras deles, e tinha 60 e tantos mil transações. O que nós achamos da teoria de Industrial Engineering é que havia 3, talvez 5 tipos de transações, de trajetórias, que explicariam 85% do número de transações. Isso foi mais ou menos verdade. O que nós não esperávamos é que havia outras 960 trajetórias seguidas. No começo eu pensei, isso é impossível, porque são só 6 estações, a combinação de 6 estações, permutação completa, dá por volta de 300. Como é que pode ser? Mas a verdade é que acontece a transação, vai e volta. Quer dizer, poderia ter um infinito número de trajetórias. A nossa aluna que está fazendo doutorado em cima disso agora, achou transações que estão há mais de 3 anos no sistema e nunca foram completadas. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A outra coisa interessante dessa metodologia é que, usando redes, teoria de redes, você consegue achar transações que não foram assinadas, transações que violam regras de controle ou transações que só violam regras de controle. E pode achar muito mais coisas. Muito interessante para o auditor é que isso é muito valioso como auditoria, mas também é muito valioso para o cliente, porque você, de um momento para o outro, mostra ao cliente as ineficiências de seu processo. Muito valioso para o cliente. A Tiffany, que está fazendo a tese em cima disso, organizou em transações aceitáveis e transações que podem não ser aceitáveis. E fez uma série de testes, separação de controle, pode aumentar o número de testes, e agora está trabalhando com auditores experientes para determinar essas são aceitáveis, essas são não aceitáveis e essas são mais ou menos. E nós estamos querendo criar um índice numérico
ALAMEDS, para criar o que a gente chama de função suspeita, suspicion function, que para cada transação nos diz qual a probabilidade que essa transação seja válida ou inválida. E deixar com o pessoal de auditoria interna para decidir o que vai ser examinado ou não, porque eles estão trabalhando com a auditoria interna originalmente. Nós estamos muito entusiasmados com esse negócio e nós descobrimos que auditores na Holanda, a Grant Thornton, a PwC e a Deloitte já estão usando isso para auditorias. Nós achamos que isso é capaz de mudar totalmente a auditoria, porque ao invés de olhar o que você acha, os testes que não são muito ricos, como Bend for Law, como isso é transação feita no fim de semana ou na hora do almoço, esse tipo de coisa, você pode olhar exatamente o que se passou com a transação. Uma coisa que a gente descobriu fazendo esse trabalho é que, além do trajetória, do log, a gente tem o valor da transação. Então, a gente pode usar a transação também com método tradicional. Então, a gente está usando essas classificações dentro do Process Mining para ajudar o MEDS. Então, a gente está usando os dois tipos de dados. O terceiro projeto é o projeto de visualização. E o pessoal não queria fazer esse projeto, mas nós queríamos fazer esse projeto porque nós estávamos convencidos que essa área desenvolvida pelo professor John Tukey, de Princeton, chamado Exploratory Data Analysis, seria muito útil em auditoria. E a tese da Chi Lu, que hoje é professora na Universidade em Albany e em setembro será professora na Universidade de Rhode Island, a tese dela mostrou que visualização é usável em todas as 4 etapas da auditoria. E então o que ela está fazendo é uma série de exemplos que enriquecem isso. Isso é a medalha que eu recebi do TCU e o Mochi tentando, porque ele é muito bonitinho, não é? Que também eu cheguei em casa com ela, ele quis usar também. E eu não podia não deixar ele usar, né? Muito bem. Vamos falar... eu só quero falar mais uma coisa sobre visualização. Tem um estágio no teste substantivo de detalhes, na auditoria, no qual as regras contábeis dizem você faz um scanning dos dados. O que significa fazer um scanning? Você pega os dados e olha para eles. Agora, qualquer pessoa que entende um pouco de métodos cognitivos sabe que o cérebro pode até lidar com tabela, mas lidar com tabela dinamicamente, tabelas que, por exemplo, mudam valores dinamicamente, não dá para fazer. Também você fazer uma representação tridimensional dos dados e verificar que os dados estão razoavelmente lineares aqui, mas se você rodar eles tem um outlier muito grande, isso você nunca consegue fazer com a cabeça. E a terceira coisa que também não dá para fazer com a cabeça é, por exemplo, ajustar com uma regressão, por exemplo, relação entre valor pago e o valor de uma apólice de seguros, e botar a regressão lá e ver a variância. A olho é muito difícil ver. Então, são 3 coisas: extrair modelos, análise dinâmica de dados e multidimensional, não pode fazer. Nós temos a demonstração, inclusive com dados da Bovespa, que faz isso tridimensional, e você vê exatamente, parece retinho a linha, você roda o negócio, tem um grupo imenso de dados aqui que são na certa outliers. Porque você, ao invés de tentar outliers em 2 dimensões, você fez em 3 ou em 4. Tá muito interessante e eu acho que o nosso ponto está provado. Aliás, quem está trabalhando em cima disso é um brasileiro. É um rapaz que esteve aqui na conferência ano passado, Maurício Condesso, e é professor da Universidade de Santa Catarina. Muito bem. E então, essa lista, esses 3 áreas, são áreas que eu acho que são áreas do futuro, e eu botei mais algumas aqui, e o pessoal do PCOB adicionou umas que eu estava com medo de falar,
porque eram mais de vanguarda e eu tenho esse medo de assustar eles. O blockchain e a inteligência artificial, na realidade, eles adicionaram isso a isso. Nós temos alguns projetos na área de blockchain, a Andrea está trabalhando em blockchain, não é verdade? E tem várias pessoas trabalhando em blockchain, inclusive nós temos um prototipozinho operacional que a gente está usando, quer dizer, as coisas estão indo razoavelmente bem em blockchain, mas nós achamos que blockchain realmente tem vários métodos de uso. Um método de uso vai ser o seu cliente usa isso como um banco de dados distribuído. E o segundo método é que você pode coletar dados do blockchain e usar o blockchain distribuído para a sua auditoria de muitas subentidades da entidade que você está auditando. Pelo menos duas coisas. Tem uma companhia chamada Libra, que agora vende o serviço que é chupar dados de blockchain para auditoria. E nós agora ficamos entusiasmados com a ideia de uma auditoria contínua baseada em blockchain. Por quê? O blockchain fecha a cada 10 minutos, pode estabelecer o ritmo do negócio. No momento que você fecha, antes de você de você encriptar completamente, você pode tirar os dados, é o momento certo que você tem sempre esse ritmo de pegar o bloco. Tá? Quer dizer, nós temos que pensar nisso. Mais um comentário sobre pesquisa futura, uma outra tese de doutorado sobre process mining que nós estamos fazendo é auditoria contínua de process mining. Quer dizer, está indo pelo processo, começa a repetir muito, você interrompe a transação. Isso é a tese do Abdulrahman, se Deus quiser, vai em frente, ela está no comecinho. A tese da Tiffany já está, ela vai defender em breve. Breve, em termos de doutorado, daqui a um ano. Mas ela vai defender. O Abdulrahman vai levar um pouco mais do que isso. Agora, essa nossa ideia dos métodos produtos, e o que eu apresentei para esses reguladores, uma série de perguntas sobre o que tem que ser feito aqui, quais são as ideias. E a primeira pergunta é onde você pode usar esse método analítico em auditoria. E a segunda pergunta foi o que eu falei anteriormente aqui, vamos criar um período de experimentação no qual a gente experimenta os métodos. Eu falei isso em aula, e eu disse, é muito difícil mudar regras contábeis ou regras de autoria, ao mesmo tempo que as coisas que você continua tendo que respeitar elas. É que nem mudar a roda de um carro em movimento. Aí os alunos meus muito engraçadinhos me mostraram um vídeo no qual o cara vai com o carro assim, levanta em duas rodas, começa a andar em duas rodas, um português bota a cabeça para dele fora, tira a roda, bota outra roda lá dentro. E esse é o nosso método de botar outra roda para dentro, é fazer isso um período experimental. E o que eu sugeri é que a gente tenha um safe harbor, que é o PCOB, os inspetores do PCOB dizem, essa auditoria a gente permite violar as regras. E eles supervisam o que está sendo feito. É isso que a gente está propondo. Agora, eu estou com pouco tempo, mas eu quero mostrar... isso aqui eu tenho que mostrar isso para vocês. Esses slides estão disponíveis e eu quero fazer isso é um comercial. Isso aqui, nós temos os nossos 3 cursos de auditoria analítica, que é parte do nosso mestrado em auditoria analítica. São cursos à distância. Vocês podiam até se registrar. Porém, eles estão gratuitos no YouTube. Vocês podem entrar lá e todas as aulas estão disponíveis. Vocês fazem Rutgers Web ou fazem esse URL. É fácil, vai YouTube, Rutgers Web. Ou então faz Audit Analytics e aparecem esses cursos. Tá? É gratuito. Tá? Se você precisar de diploma, aí você tem que pagar. Mas eu fiz isso muito sorrateiramente na universidade, muito stealth, que eu tinha medo que eles vinham dinheiro e imediatamente forçar a gente a começar a cobrar. Mas nós temos uma reitora nova e ela adora o trabalho.
Então, ela disse, ótimo, vamos fazer mais, é isso? Agora quer forçar os outros departamentos a fazer a mesma coisa. Quer dizer, tá bom isso. Isso é decoração, a minha linda filha com meu neto. Assim, isso é para... Se você está adormecendo, você olha para ela, você diz, é bom, é bem descansador isso. Ele já tem mais cabelo que o avô. Mas o pai dele, que é um alpinista famoso, tem uma cabeleira imensa. Está explicado, mas o tio dele, que é meu filho mais velho, já está começando... Tá bom. Agora, eu vou fazer isso rápido, mas vocês vão achar isso... Isso é um artigo publicado, quer dizer, se vocês quiserem, mandem um e-mailzinho para nós. Esse é o trabalho meu, que é um capítulo da tese da Hyundai, que vai defender agora, vai defender esse mês. Tá? Ela já tem os 3 capítulos dela pronto, etc. E tal. As nossas teses de doutorados são agora 3 artigos, uma introdução e um fim. Não é mais uma tese imensa. Eles podem fazer a tese imensa, mas hoje em dia a doutora Denise aqui tinha 3 artigos publicados, não, 2 artigos publicados, um quase publicado, correto? Sem contar outros 3 que ela já tinha publicado na defesa dela semana passada, ou last week, correto? You defended last week or week before? Semana passada. Não. A doutora Denise, então, esse é o método que a gente faz. A Hyundai já tem 2 publicados, um sobre blockchain, um sobre isso. Tá? Agora, a ideia, isso ali é uma ideia que vem mais que vem da Hyundai. A ideia era, vamos copiar essa ideia de de Industry 4.0, usando aquela metodologia tecnológica para o Audit 4.0. E, então, disse, avanços em sistemas ciberfísicos, quer dizer, são chips, internet das coisas, internet dos serviços e fábrica inteligente, cria Industry 4.0. Tá? Então, vamos fazer o mesmo em auditoria. Em auditoria, vamos usar esses 4 tipos de serviços para criar evidência para suportar a auditoria. E aí nós fizemos uma classificação do que seria a auditoria 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. E a 2.0 já tem os CATs, etc. e tal. A 3.0 inclui dados não financeiros. E a 4.0 teria os sensores, a Internet of Things, e etc. e tal. Tá. Os slides estão disponíveis, quer dizer, é só me mandar um e-mailzinho, eu vou dar o meu endereço no fim, vocês recebem os slides, ou peço ao professor Ritchie que eu passo para eles. E nós que precisamos 4 elementos para evoluir nessa direção. Primeiro, os padrões de auditoria têm que permitir isso. Segundo, tem que mudar o que você considera os princípios de auditoria. Terceiro, você precisa da tecnologia. E o quarto, que é o mais difícil de todos, você precisa que os auditores mudem. E nós também falando isso sobre almoço, eu achava que o grande obstáculo para a evolução da auditoria era o PCOB. Hoje em dia eu acho que são os partners das firmas de auditoria que não querem mudar muito e estão muito mais interessados em consultoria do que em auditoria hoje em dia. Eu acho que isso vai ter que mudar para a gente evoluir a tecnologia. Muito bem, eu vou passar por cima disso, que eu não tenho tempo. Eu só quero mostrar mais 1 ou 2 slides. Mas isso eu quero falar sobre a tecnologia. Sensores vão criar um mundo totalmente sem privacidade. Porque vocês pensem bem, artigo do Economist semana passada, vocês pensem bem, o Google sabe tudo que você procurou na internet. Tá? E também acha o que você botou no Facebook, o que você botou no Instagram. Se você não viver numa caverna, sem celular e sem
outro acesso à internet, você vai ser devassado. Não tem a menor dúvida. O que eu sempre digo aos meus alunos é: privacidade acabou. Mas não se preocupe muito, porque você não é muito interessante. Porque com a perda da privacidade também ocorre o seguinte: ocorre que existem muitos dados. Você pensa em Big Data, pensa em Big Data ao quadrado e ao quadrado. É isso que está sendo criado. Pense bem, cada um dos 60 bilhões de Internet of Things sensores que vão estar disponíveis por volta de 2025, gera dados a cada décimo de segundo ou milésimo de segundo. Então, nunca tem jeito de métodos analíticos perseguirem todo o dado que está disponível, nem de perto. Então, as firmas vão ter que criar um buffer para coletar o que é interessante, extrair, sumarizar e depois jogar fora, porque não tem jeito de manter. Tá? Mas esperar que, se você se torna interessante, você explode uma bomba na maratona em Nova York, aí de um minuto para o outro ficou interessante. Aí a polícia vai nas câmeras, identifica o rosto, acha quem é, etc. e tal. Mas isso custa milhões de dólares. Se o seu avião malásio cai, com 6, 8 fluxos de dados, que tecnologia seria elementar descobrir onde o avião está, você não consegue achá-lo. Por quê? Porque ninguém tinha um aplicativo para isso. Ninguém estava interessado. E se alguém estava interessado, por exemplo, Serviço Secreto da China ou Strategic Air Command dos Estados Unidos, eles não vão contar que eles têm essa capacidade de detecção, que isso é dado privativo, a não ser que o presidente Trump conte para eles. Isso é piadinha, desculpe. Tá, isso é a grande tecnologia. E, então, eu só quero mostrar mais um slide, porque eu já falei de muito. Isso aqui é o mundo de cabeça para baixo, com o meu genro pendurado lá numa corda, aliás, sem corda nesse lugar. E isso aqui é o imaginando o que a gente chama do Audit for All. E eu uso a palavra Imagineering, que é a palavra que o pessoal da Disney usa para imaginar Mickey Mouse e essas coisas. E, na realidade, isso não é minha terminologia. Existe o mundo e existe o mundo espelho, Mirror World. E o Mirror World tem dados sobre o mundo. Por exemplo, Google Maps está no Mirror World. É uma cópia do seu mundo digitalizada. Se tem fotografias, Street View também é parte daquele mundo. Agora, pense bem, todos os seus caminhões, todos os seus receptáculos, todos os seus supridores, todos os seus clientes têm Internet of Things. Te dão acesso a esses dados. O que vai acontecer? O seu Mirror World vai ficar muito cheio de coisas e você vai poder verificar o que está se passando por métodos analíticos quando quiser. E como é que você vai escolher o que você vai verificar? O que tem valor, o que tem exceções excepcionais, é o que vale a pena medir. Mesma coisa sobre a maratona em Nova York, ou mesma coisa sobre o voo malásio. O que é isso? Se você acha que uma coisa vai ter valor de evidência de auditoria, você faz a comunicação entre o mundo real e o mundo virtual. Isso é a ideia da auditoria 4.0. Tá? E se vocês olham esses slides, as 4 dimensões aí entre empresas, serviço de auditoria, etc., existe. E o que eu sempre digo também, além de você não é muito interessante, eu digo, tecnologia te dá, tecnologia toma. E essas capacidades que permitem a auditoria 4.0 também permitem crime digital, falta de privacidade e requerem uma standardização de informação que não seja informação formalizada. Tá bom. E era só isso mesmo, umas questões de pesquisa, se vocês querem escrever um paper. E o Jimmy, meu sogro, esquiando o Everest. É o Jimmy. Ele cunhado não, como genro. Meu genro,
Jimmy, o nome dele é Jimmy China, tem 1,1 milhão seguidores no Instagram, é um cara famoso, fotógrafo National Geographic, 4 vezes no Everest, isso foi a vez que ele esquiou para baixo. Ele é o fotógrafo do grupo. Ele disse que o negócio era tão atemorizador, só tirou 5 fotos. Essa uma começando, essa no meio da um dos parceiros dele descendo o Everest. Tá, e aqui é o meu e-mail. Quiserem cópia dos slides, quiserem cópia do paper, o paper está publicado, máximo prazer. É só me contatar. Eu sou péssimo de telefone, mas eu sou bom de e-mail. Tá bom? Marilena. Mas, enfim, o que eu queria perguntar é o seguinte, uma coisa muito importante para o auditor é a confiabilidade dos dados. Então, como que nós vamos assegurar a confiabilidade dessas evidências chamadas exógenas, obtidas de todas essas fontes que estão lá na nuvem, que aparece ali no seu Imagineering? Deixa eu responder. Primeiro, tem um paper da Denise, também publicado, que fala de data provenance. E data provenance é mais uma terminologia de internet para de onde vêm os dados de Big Data. E o que nós estamos tentando fazer hoje em dia é convencer o pessoal do PCLB que vai existir evidência de naturezas diferentes. E, por exemplo, Big Data é muito difícil polarizar ou mentir no Big Data, mudar o Big Data. Mas também é muito difícil coletar. Então, são mais confiáveis, porém menos diretamente relevantes. Por exemplo, eu estava bem falando, o Google tem acesso a o que você procura, tem acesso ao que você entra em meios sociais. O Amazon vai, em breve, vender metade de tudo que é vendido. Tá? E as 10 mil lojas penduradas no Amazon. E as companhias telefônicas têm dados geolocacionais, por causa do triangulamento de torre. Então, botando essas 3 coisas juntos, uma evidência muito forte. Agora, caro, porque pegar dados que são tailorizados, que são desenhados para você, a Google cobra muito, o pessoal cobra muito. Agora, se vale a pena, eles proveem. E tem coisas que vêm de graça. E meus alunos aqui só pegam as coisas que vêm de graça, que a gente não tem dinheiro para comprar nada. Eu conversei com uma das firmas grandes de auditoria e eles me fizeram a seguinte pergunta quando eu apresentei esse paper. Será possível que no futuro a gente pode auditar uma firma sem nunca entrar na firma e olhar o banco de dados deles? E pensando bem, uma foto do parqueamento da Walmart te dá uma boa indicação de quanto eles estão vendendo pessoalmente. Se você, número de acessos a uma loja, te dá uma ideia de quanto eles vendem. O que eles compram, movimentação dos caminhões dele dá uma relação secundária. E a gente pode começar a inventar essas non-gap metrics que podem ser muito úteis. Aliás, é um paper para Denise ou a June escrever, isso é na linha da pesquisa delas, é um paper. Como é que seria a auditoria? E eu imagino que isso não vai ser o tipo de auditoria que a gente tem, vai ser auditoria mais assim de merger and acquisition, na qual você dá uma olhada para ver se as coisas são mais ou menos legais. Agora, eu acho que todo o conceito de auditoria vai mudar, porque vai ficar muito mais perto de ajuda ao cliente, ou senão ninguém vai fazer. Eu só vou, se me der mais 1 minuto, eu quero fazer um comentário. Pesquisas recentes dizem o seguinte, que variáveis financeiras publicadas em relatórios financeiros têm pouco efeito no valor de mercado de uma firma. Então, qual é o valor da auditoria desses números que têm pouco efeito? 3 meses depois. Hã? 3 meses mais tarde. 3 meses mais tarde. 90%, 85% das transações são automáticas, são modelos. Como eles não têm dados financeiros tempo real, como eu sugeri há muitos anos que se fizesse, o que eles fazem? Olham o movimento de ação em preço e movimento em volume.
E se sair alguma coisa no jornal, faz um text mining aqui com o Kevin. Tá? Agora, então o valor da auditoria vai desaparecer. Não desaparece totalmente, que o fato que a firma existe e que aqueles prédios, existe gente lá dentro, é uma informação, mas não é uma informação diretamente afetando o marco, é uma informação básica. E, quer dizer, a gente tem que mudar o valor de auditoria, o que se faz em auditoria para criar valor à empresa. E tem que ser não financeiro, tem que ser multioperacional, tem que lidar de todos os fatos. Essa razão que eu fiz a tal pergunta sobre sustainability. Eu não estou muito interessado em carbon emissions hoje em dia, mas eu estou interessado em value chain de uma empresa, eu estou interessado em recursos humanos da empresa, eu estou interessado em patentes que a empresa tem, eu estou interessado em quanto é que eles investem em pesquisa e em desenvolvimento. Esse tipo de coisa me diz o valor dessa empresa daqui a 10 anos. Não é um relatório financeiro do que eles tinham, se é uma firma que nem a Microsoft ou a Google, que não tem estoques, o valor do estoque deles 2 meses atrás ou 6 meses atrás tem valor nenhum informacional a mim. Vocês devem ler um livro, professor do NYU, chamado Baruch Levy, chamado The End of Accounting. É um livro muito interessante. Nós estamos pensando em dizer End of Auditing, não é Denise? We are going to write the book. Nós vamos escrever o livro Fim da Auditoria, não o fim da contabilidade. E a Denise está coordenando um curso nosso esse verão, no qual tem grupos de alunos falando sobre o fim da contabilidade e o fim da auditoria. Se Deus quiser. Salve de palmas primeiro ao professor Vassarelli pela apresentação dele. E ao professor Ritchie também estava lá.